Pode botar. Já botou? Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos estar aqui na casa de Deus com a mesma reverência que temos, porque a casa do Senhor é a palavra de Deus, estaremos ministrando em nome de Jesus. Marcos 10:17 diz o seguinte: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém a honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Desde a minha juventude. Amém? E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na tua casa. Queremos entregar esse culto, esse louvor que nós vamos fazer agora, louvando o teu nome, adorando a ti, Senhor Deus, buscando a tua presença, porque a tua presença é o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa vida, é o motivo, Senhor Deus, de estarmos aqui, é a presença do Senhor e a busca que temos que ter através da nossa vida terrena ao Senhor, Pai. Por isso, fala conosco, traduz para nós em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Sempre está
conversando com ele. Eu tenho insistido em fazer um tempo sozinho com Deus, para a igreja também ter esse mesmo costume. Adorar a Deus é fechar os olhos, é falar com Ele, é conversar com Ele, colocar a sua vida diante dEle, explorar um Deus que muitas vezes nós conhecemos em parte e nós precisamos conhecer mais. Ele deixou escrito em sua palavra: para te adorar, 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 para te crítica textual deste texto aqui. Hein? Marcos capítulo 10, versículo 17. Eu já li, pode se assentar, mas. Hein? Amados, como eu falei para vocês, eu vou fazer você exaustivo nessa questão de vocês terem um tempo com Deus. Porque o pastor pode pregar, o pastor pode ensinar, o pastor pode trazer bastante conhecimento através do chamado que o pastor tem, mas Deus quer falar com cada um de nós. Deus tem Ele não se preocupa. Nós somos sacerdócio real, propriedade de Deus. Se somos sacerdote real e propriedade de Deus, nós temos que conversar com aquele que é o nosso dono, dono do teu espírito, dono nosso. Então a gente tem que ter mais essa comunhão. Eu falo exaustivamente, no sentido que nós estamos mudando, os tempos estão caminhando, né? E nós estamos no tempo dos gentios, como diz o Evangelho de Lucas. No final do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, ele fala justamente que depois que terminar o tempo dos gentios, ou seja, depois da conversão dos gentios, depois dos gentios buscarem a palavra de Deus, que somos nós, que não somos judeus, né? Que somos da figueira, como eu já preguei aqui para vocês, somos da oliveira brava, como diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos estar em comunhão com esse Deus mais profundamente para poder saber como serão os próximos dias, os próximos anos, né? E como você vê que as coisas estão mudando e estão sendo muito mais aceleradas, né? O conhecimento humano tá sendo de uma forma assim agora muito mais rápida, em virtude da inteligência artificial e de tantas outras coisas que trazem respostas automáticas. Nós estamos vivendo um tempo real, que é um tempo praticamente aconteceu não sei aonde, você já está sabendo aqui tudo. Nós só não sabemos o que passa na cabeça dos governantes, que cada um aí está pensando uma coisa e é um perigo, porque nós estamos debaixo de um reino que é o reino de Deus, né? E não podemos deixar que nada, absolutamente nada, possa vir nos atingir, né, assim, de uma forma inesperada, né, que a gente não esteja esperando. Então, Deus já advertiu que falsos cristos vão até surgir. Então, os finais dos tempos estão batendo a porta. Não tenho dúvida disso. Então, a gente tem que estar procurando. Aqui Jesus coloca um fato, né? Ele estava conversando com alguns judeus, alguns, né, estudiosos, escribas,
E ele diz no versículo 17: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele está perguntando aqui: o que farei para herdar a vida eterna? Você sabe o que você faz para herdar a vida eterna? Eu botei o nome dessa mensagem: quem governa o seu coração? Quem governa o nosso coração, né? Porque aquele que governa o nosso coração é aquele que é dono do nosso espírito, aquele que está à frente de tudo e de todos, né? Ele tem que governar o nosso coração. E essa pergunta aqui: quem herdará a vida eterna? Como eu respondi, é ter certeza da nossa salvação, ter certeza de que Deus está conduzindo a nossa vida, né? Esse rapaz que procurou Jesus, não deve ser nenhuma pessoa, parece ser um jovem. Ele primeiro cita Jesus como bom mestre. Então ele reconhece Jesus como um professor, como uma pessoa que tem conhecimento para responder para ele. Ele vai perguntar uma coisa, uma pessoa que não tem conhecimento. Então ele perguntou para alguém, que ele falou assim: eu acho que Jesus Cristo, pelo que eu tenho visto, ele tem conhecimento, ele vai me responder. Jesus dá um corte. Jesus diz: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Deus dá um corte nele, assim, de impacto, para dizer assim para ele: eu estou vendo que você tem conhecimento. Jesus já conhecia o rapaz, eu vejo que ele tem conhecimento, e ele já começa agradando, chamando de bom mestre. Então Jesus: não, bom não sou eu não. Às vezes as pessoas chamam você, elogiam você, faz uma prévia, né, da sua vida: doutora Jane, cardiologista e tal. Cuidado que depois vem uma coisa aí que você, né? Então você não pode se levar pelas palavras de pessoas que possam estar te elogiando. Elogio é uma coisa que pode partir de qualquer pessoa, né? E isso é uma coisa que não pode trazer para a gente alguma certa empolgação por sermos elogiados. E depois ele chega e fala assim: Jesus faz uma pergunta para ele. Com certeza Jesus já sabia até a resposta. Você sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu claramente, né, o quê? Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, né? Então, ele tem observado desde criança. Ele quer dizer que isso aí para ele é conhecimento. Ele tem conhecimento. Ele conhece. Então, uma das coisas que a gente observa, que para herdar a vida eterna, que é a pergunta que ele fez, Jesus fez uma colocação de conhecimento, se ele tem algum conhecimento, se ele sabe, e ele respondeu. Mas esse conhecimento traz a vida eterna? Não. O conhecimento, ele pode trazer muitas coisas boas, mas a vida eterna não é pelo conhecimento. É aquilo que eu estava colocando aqui, não é pelo conhecimento, né? E outra coisa, amados, não basta Jesus olhar com amor para você. Ou seja, como ele falou aqui, Jesus, no princípio, pondo-se Jesus a caminho, respondeu-lhe Jesus, porque chama de bom, no versículo 21. E Jesus, fitando, disse, o amou e disse. Então eu quero pegar esse amor. Jesus amou ele. Jesus amou. Jesus não fala por falar. Jesus fala porque ama você. Ele ama a sua criação e ele quer dar a resposta certa para você e para mim.
Ele quer extrair tudo aquilo que possa estar contaminando a minha mente, a sua mente. Toda a vida que nós temos conhecimento, nós temos informações, mas uma coisa é importante: Jesus amou você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus a vocês. Deus amou. Agora, uma coisa é certa: não basta Jesus olhar para você com amor. Jesus te amar não basta para você ser salvo, né? Jesus amou, mas não basta isso para você ser salvo. Não basta você saber que Jesus te ama. Não basta saber que você saiba que Jesus é o Filho de Deus. Não é só isso, não é só o conhecimento, não é conhecimento dos mandamentos. Então Jesus está se ampliando alguma coisa. Jesus amou esse rapaz. Porque eu quero salvar você, eu quero salvar a mim, quero salvar todos nós. Mas o importante não é só o amor de Deus, o amor de Jesus para mim e para a sua vida. Então, ele diz aqui, né? Ele respondeu: mestre, tudo tem sido observado desde a minha juventude. Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Jesus faz uma pergunta conhecendo a vida dele, sabendo que ele tinha muitos bens. Você ama a Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Eu tenho sempre falado nisso, né? Procurado, como eu falei, extrair da Bíblia coisas do conhecimento de Deus, mas mais do caráter. Como nós moldarmos o nosso caráter para se aproximar e amar a Deus verdadeiramente. Deus não ama você somente por palavras e por conhecimento. Você pode vir à igreja todos os dias, você pode estar na igreja fazendo tantas coisas boas, participando dos cultos, frequentando, orando, dizimando, fazendo ofertas, ajudando pessoas. Isso não é suficiente para você colher a vida eterna. Eu quero tirar vocês dessa preocupação. Não é mérito, não é esforço, não é só esforço seu para demonstrar alguma coisa fazendo. Então, existe mais coisas. Como eu falo o tempo sozinho com Deus, é para você extrair de Deus aquilo que Ele mais quer de você. Quando eu coloquei o texto que eu coloquei agora, essa semana, não sei, nem lembro, ontem, anteontem, sei lá, eu botei o texto, que eu já nem lembro mais que eu botei, estudando, lendo ali, eu vendo algumas coisas que interessam, que trazem para mim uma certa resposta para eu poder ser como Deus quer que eu seja. Fazer a vontade dEle. Porque o que vai me salvar, o que a Bíblia diz que me salva, não é o meu mérito, não é a minha força, não é a minha disposição, é a graça. Pela graça que nós somos salvos. Né? Não é toda a sua coisa. Não é vindo à igreja que você se torna um cristão, não. Eu tenho pregado aqui, pelos frutos você conhece a árvore. Jesus deu uma dica. Pelos frutos. Quais são os seus frutos? São frutos bons ou frutos maus? Pelos frutos você sabe o que tem dentro de você. A boca sai o que o coração está cheio. Então é fundamental que nós possamos começar a ver o resultado daquilo que somos, para ver os frutos que estamos dando. É uma avaliação. Deus, quando criou o mundo, Ele fez de uma forma como? Ele criou o mundo e disse: poxa, eu vi que fiz as estrelas, botei o céu, e foi tudo, eu acho que é bom, eu gostei. Ele mesmo se autoavaliou. E nós temos que parar de avaliar outros, parar de avaliar as coisas e avaliar nós. Se estamos produzindo os nossos frutos corretamente. Eu tenho batido nessa tecla, tenho falado, porque
em Mateus capítulo 7, ele diz, né, a pessoa, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu fiz, aconteci. Mas Jesus perguntou e falou que eu não te conheço. É forte isso, amados. O que mais um mestre, como ele chamou aqui, o pastor, o mestre, uma pessoa que tem um chamado para poder ministrar, a maior preocupação que eu tenho é levar vocês para o conceito que Deus tenha de vocês, para que vocês sejam uma pessoa de acordo com o que Deus, a salvação, a vida eterna. Eu não estou satisfeito com o que eu sou. Eu não posso estar satisfeito, eu tenho que estar sempre buscando mais. Então é essa a minha preocupação, a preocupação de um homem que quer fazer com responsabilidade o dever de Deus, cumprir o dever de Deus, fazer com que vocês façam essa autoavaliação. E uma das coisas para se explorar mais ainda, amados, é como nós vamos ver os nossos frutos. Como se é avaliado um fruto? Che canta, daba, canta lá, baixa. Eu fui no mercado, comprei um pêssego. O pêssego está duro. Será que está bom? Eu tenho que provar. Você tem que ser provado. É assim que nós somos reconhecidos. O fruto de você. E isso, amados, é uma coisa que a gente precisa. Eu estou esse ano querendo fazer algo novo na igreja, porque já estão tantos anos, e eu não me conformo, eu não tomo a forma, daquilo que, como está, eu quero melhorar. Então, é interessante, Amanda, eu peguei o fruto, sabe? E vi uma tangerina, eu gosto da tangerina pocã, né? Não sei porquê. Eu chupei uma doce e falei, essa que eu gosto. Aí sumiu do mercado a pocã. Aí eu vi uma bonita. Puxa, parecia até que estava lisa, a casquinha dela era lisa, mas estava brilhosa. Aí eu vou pegar essa, levei. Eu e a Ana chupamos a tangerina, sem gosto nenhum, cara. Meu Deus, o que é isso? Não é aparência de crente, não é aparência, não é um produto, não é aquilo que agrada o fruto a Deus. Tem que ser um produto que Deus reconheça, que dentro deste fruto tenha algo dele na sua vida. Tudo que vem de Deus é bom. Amados, e a árvore que gera o fruto, ela tem que estar. No Salmo número 1, até que eu ia pregar aqui o Salmo número 1, que tem tudo a ver. Eu vou até ler para vocês aqui. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não anda em conselho de ímpios. Não se detém em caminho de pecadores. Aí vai aquela escadinha que eu sempre falo, né? Andar, parar e assentar. Aí pior, aí o negócio fica pior. Quando você assenta, aí o negócio já está acomodado, acostumou com o pecado, já está gostando da situação e vai ficando. Você assenta no caminho das rodas, na roda de escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Eu tenho que ter prazer pela palavra de Deus. Lei de Deus é a palavra. Eu tenho que ter prazer, tenho que ler essa palavra todo dia, tenho que buscar. O rapaz lá, ele tinha conhecimento, mas não basta o conhecimento, mas o conhecimento é importante. Conhecereis a verdade, o conhecimento não te liberta, mas a verdade te liberta. O conhecimento pode trazer a verdade para você, e essa verdade é que vai libertar, não é um conhecimento.
O povo sofre por lhe faltar conhecimento, está sendo instruído por faltar conhecimento. Mas tem que conhecer a verdade e praticar essa verdade para poder ser aquilo que Deus quer que você seja. Amém? Então aqui está claro, aqui, né, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei, meditar dia e noite. Meditar significa você ruminar, provar, perguntar, duvidar, né? Crer. Engraçado que quando aquele carcereiro perguntou para Paulo, né, o que eu faço para ser salvo? O que o carcereiro falou? O que Paulo falou? Crer. Se você crer, você será salvo, tu e a tua casa. Crer. Então, amados, tem horas que eu leio essa palavra de Deus, tem coisas aqui que não batem, mas eu creio. É como eu já falei, uma pessoa que eu vi um filósofo se conversando na minha frente, que falou que eu sou um anjo e aceitou Jesus, eu fiquei, não entendi nada. E ele ficou firme no Senhor, Jair Godinho, ficou firme no Senhor, pronto, foi um homem que ficou, eu falei, puxa, ele falava que é um homem estudioso, inteligente, aberto, ele falava que a Bíblia era a história da carochinha, como é que pode um homem ficar dentro da boca do peixe e tal, falava tantas coisas, né? Questionava tanto, e depois aceitava Jesus. Falei, isso é livro de pessoas ignorantes, pessoas, você pode ver que pessoas não têm capacidade de interpretar as coisas, e de repente ele aceita Jesus. A Adão e Eva, fruto, essas coisas todas, era uma coisa meio que, de repente ele aceita Jesus. Eu queria perguntar isso para ele, que eu falei assim, se eu perguntar, de repente ele pode perder a salvação, ou sei lá o que, eu vou estragar a vida dele. Eu falei com ele um dia, ele falou assim, eu creio na palavra de Deus. Só isso que ele falou, isso aqui é uma verdade. Eu falei, mas você falava que isso era a história da carochinha. Ele falou assim, tudo que está escrito aqui, pode ser até coisa que eu não entendo, mas eu creio. Então, crer é fundamental para que a gente possa. Então, o prazer está na lei do Senhor, meditar nela, questionar ela, mas questionar com o Criador. Chega com Ele, fala com Ele, busca Ele, para não deixar dúvida no seu coração. Para você viver essa palavra e ter este contato com o Criador. Foi Ele que criou você, foi Ele que soprou o Espírito. No dia que você nasceu, Ele soprou um espírito de vida para você. Então, nós vamos morrer. Nas quarta-feira, alguns não tiveram aqui, tivemos um rapaz, um pastor aqui, ele é professor da escola dominical lá no SEI de Caraí, Jane. Não sei se você já foi lá, você que já foi lá com as suas colegas, é o pastor Marcelo, né? Ele falou coisas aqui que o pessoal ficou... Um homem muito inteligente. Uma pena que quarta-feira tinha meia dúzia de pessoas aqui. Ninguém. Eu falei assim, quem perdeu, perdeu. Não pega mais. Mas ele falou muita coisa sobre a vida no céu, né? A vida lá no céu, como seria a vida no céu. Mostrou muitos textos bíblicos trazendo a realidade da salvação, da verdade, dessas coisas todas, que é muito bom, né? Pode tocar aí que eu estou vendo. É verdade que Deus sabe de todas as coisas. Então, esse Salmo número 1, ele fala uma outra coisa importante, né? Ele diz que aquele que medita na lei do Senhor é como árvore plantada junto à corrente de águas. Não é somente regar água. Eu estou trabalhando com plantinha agora lá, fico vendo aquelas plantinhas, e eu fico transplantando uma, plantando outra, nos vasos, para poder ver como é que funciona a situação, como é que funciona. E eu vou lá e planto, e uma morreu, uma secou, mas a mesma planta eu plantei no mesmo outro lugar, ela cresceu. Eu falei, que houve? Será que foi o sol? Será que foi a chuva? Será que foi a condição, essas coisas todas? Então,
Amados, plantado é plantado, tem que ter água. E a água, qual é a água? Nós vamos fazer até um evangelismo agora, né? É fundamental que Jesus Cristo, quem beber desta água, falou para a mulher samaritana, não terá mais sede, viverá para a eternidade, né? Essa é uma vida eterna. Essa água é para... Então, esta plantado junto à corrente de águas, não é a água semente, mas a corrente de águas. Eu não botei no script aqui, mas eu sei se eu vou ver se eu acho aqui. Salmo 46, não está no meu script, mas veio aqui no meu ouvido, eu acho que foi Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não teremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalam no seio dos seus mares, ainda que as águas estumultuem por meio, só a fúria dos montes estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, suas correntes do rio, a corrente, porque a água, ela é viva, por quê? Porque ela não é a mesma que corre hoje aqui, corre, amanhã corre outra, que a fonte vai cantará baixar. Então, amados, quando ele fala que você medita na lei do Senhor, na sua lei medita noite, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, é água corrente. É uma água que hoje é uma, amanhã é outra, amanhã é outra, amanhã é outra, e a corrente de água. Sabe quem é essa corrente? É o Espírito Santo. O que diz João 7,38? João 7,38. Vou lá que eu já estou esquecendo das coisas agora. Quem crer, fluirão rios de água viva. Amados, é muito bom você meditar e ruminar na palavra de Deus, e quando você está meditando e aprofundando, essa corrente corre por dentro de você, porque você tem que ser plantado junto à corrente de águas. Aí quando ela corre dentro de você, eu na mesma hora, de repente sai umas línguas, que a língua chega a corrente de águas dentro de mim, para me fortalecer, para supertar, para que nem esses são, todos eles estão interligados. A palavra de Deus ela é viva, igual a água viva. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, o seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Mas há um rio cuja corrente alega a cidade de Deus, é santuário da morada do Altíssimo. A fonte está lá, santuário da morada do Altíssimo. O rapaz, ele não estava ligado nessa fonte, ele estava ligado nas coisas que podia fazer para a igreja, seguir os mandamentos, as letras. A letra mata, se não tiver água viva, se não tiver corrente. Amados, eu trago isso para a salvação. Ah, pastor, não, quem aceitou Jesus está salvo. Não faz isso não. Vamos trabalhar para o Senhor. Eu estou querendo fazer uma escola dominical, vou fazer, estou lutando comigo mesmo. Porque às vezes eu vejo aqui, não vejo interesse. É difícil você, quando vai fazer uma aula, e a pessoa não está interessada, não está querendo aprender. A gente fica buscando, e as coisas não, entendeu? Então é importante a gente estar vendo isso. Então, para encerrar aqui essa mensagem, já são 10 horas. A água plantada junto à corrente de água, devido ao seu tempo, dá o seu fruto. Que eu falei, fruto é fundamental. Se não tiver fruto que nasce numa árvore junto à corrente de água, esse fruto pode não ser bom. Se tiver algum ingrediente químico, se tiver alguma replantagem manual, se tiver algum transgênico, pode ficar até bom aparentemente. Mas Deus sabe o que é dele, o que não é dele. Pode ser joio, que é parecido com trigo.
Mas qual é a diferença do joio e o trigo? O joio, ele não enverga. O joio é rígido. O trigo, ele faz assim, quando acabar o vento, ele não quebra. Mas o joio quebra, ele é duro. O trigo é diferente. A comparação que é feita pode parecer com o trigo, mas não é trigo. O trigo está mais acostumado, é mais completo, é o correto, é de Deus, né? Então, dá o seu fruto, cuja folhagem não vai murchar, porque é água viva. A água viva, ela revigora. Quando eu botei numa planta que secou, a planta foi murchando, secou. Agora, se a água é viva, ela não deixa murchar. Cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria dar ainda uma aula para vocês, como eu fiz semana passada. Mas como eu estou dando férias na escola dominical, eu fiquei na dúvida, né? Semana passada eu falei sobre a questão de um texto. Eu já estou terminando essa pregação, a palavra, tá? Deus, vou orar com vocês. E eu na semana passada, eu passei até aqui na tela, aqui, sentamos, fizemos uma roda, que é o que eu vou fazer na escola dominical esse ano. A gente vai fazer grupos, que eu acho que vai ter mais aproveitamento, e espero que tenha mais, como é que se diz, mais adeptos à escola, ao estudo da escola dominical. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Na semana passada, eu falei sobre responsabilidade da multiplicação. Por quê? Tem a ver com essa mensagem aqui, né? Eu vou fazer isso semana que vem, não vou dar essa aula hoje não, porque é continuação da parábola, a parábola no Lucas 19, de 12 a 27, a parábola das 10 minas, né? As 10 minas. Quando certo homem nobre partiu de uma terra distante e, a fim de tomar posse de um reino, né, chamou 10 dos seus servos e confiou-lhes 10 minas e disse: negociem até que eu volte. Eu vou falar sobre negociar até que eu volte. O que significa essa parábola? Como eu falei, né? 10 minas aqui, essas minas, quando ele foi para um lugar distante, ele estava se colocando, dizendo o seguinte, que ele estava indo para Roma. É como se fosse o filho de Herodes, estava querendo pegar o reinado de Herodes. Então, para ele pegar o reinado de Herodes, ele tinha o Arquelau, que era filho de Herodes, ele tinha que ir a Roma, né, fazer uma comitiva lá e chegar lá e falar assim: eu quero assumir, porque é Roma que dominava a Judéia, então era Roma que tinha que autorizar o reinado de Arquelau. Então, só que espiritualmente significa que Jesus partiu da terra, essa foi a analogia que eu fiz, e foi para o céu, e deixou aqui, né, os seus servos para conduzir. Ele faz uma parábola das minas. Aí para um ele deu 10 minas, ele tem a parábola dos talentos, tem a parábola, deixou 10 minas aqui, deixou 5 minas com um. Minas significa, eu falei que é 10 salários, cada mina são 10 salários, significa, representa 10 salários, é financeiro. E deixou 10 com uma, deixou 5 com outra, deixou uma com outra. E a que deixou uma enterrou. Aí eu estou classificando. Agora, só que eu quero pregar, quero falar um estudo aqui sobre... Aí eu falei negócio, a importância da multiplicação. O que tinha 10 minas multiplicou 10. O que tinha 5 multiplicou 5. E o que tinha 1 enterrou. Eu quero me pegar isso aí, que eu não quero que ninguém enterre mina. Jesus trouxe aqui e no final ele falou coisas pesadas para aquele que enterrou a mina. Então, se nós
temos que dar frutos, aí eu chego nessa mensagem aqui. Se nós temos que dar frutos, amados, nós temos que dar frutos para que outro possa avaliar. A árvore, o que eu falei semana passada, a árvore, ela dá fruto para ela mesma? Não, ela dá fruto para outras pessoas. Então ela vai dar fruto. O seu fruto vai ser reconhecido por outras pessoas. As pessoas vão avaliar você. Como? Você conduzindo uma pessoa para o Evangelho, multiplicando. Eu já falei que nós somos um corpo. E todo o nosso corpo é formado por células. E cada célula é independente. Essa aqui dos neurônios, ela trabalha para que o cérebro funcione. A pele, a derme, funciona para que a derme funcione. São células epiteliais que são diferentes da célula dos neurônios. Elas funcionam para aqui, outra funciona para aqui, mas todas elas completam o corpo. E nós vamos trabalhar com uma visão celular aqui esse ano. Então, cada um vai ter que ter uma responsabilidade de multiplicação. Pastor, eu não afio, não tem problema. Você continua trabalhando na igreja da forma como você pode trabalhar. Ninguém vai interromper o ministério seu por causa de uma visão que o pastor está tendo. Nem o pastor, o metodista mesmo está pedindo para trazer essa visão celular. Então eu quero trabalhar isso na mente de vocês primeiro, para vocês abraçar. Quem abraçou a causa vai querer ganhar uma vida para Jesus, vai querer trazer essa vida para a igreja. Primeiro vai discipular ela, preparar ela e vai trazer esta célula para o corpo. Num culto de domingo à noite. Pronto, vem para cá, assiste o culto, mas ela vai trabalhar na derme, no pé, na mão, no cérebro. Ela vai trabalhar na célula. Ela vai funcionar naquela parte do corpo, que é uma célula, que é onde vai trabalhar. E ali ela vai multiplicar. Ali ela vai dar um fruto. Ali ela vai... E vocês, quem estiver conduzindo isso, o discipulador, o líder que ficar ali, como é que for chamado, ele vai ter que fazer com que ele vai ser avaliado. Porque ele mesmo vai conduzir essas pessoas para Jesus, e até eu pulo até fora da casinha, mando fazer, discipular, fazer com que ela seja uma multiplicadora também, porque nós somos conhecidos pelos frutos. E quem dá fruto? Nós temos que dar frutos para o Senhor, não só o caráter, mas também ser avaliados, fazendo com que pessoas possam ser geradas por nós, pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu louvo a Ti, Pai, porque Tu és um Deus, ó Pai, que é longânimo e paciência com a gente. E às vezes a gente não tem esse reconhecimento dessa paciência. A gente não tem paciência, a gente quer as coisas instantâneas. Eu sou assim, a gente é ansioso. Mas em nome de Jesus, Pai, venha trazer para a Tua igreja, Pai, essa corrente de águas vivas. Estaremos fazendo evangelismo, Pai, no domingo de carnaval. Estaremos com uma programação para o ano todo. Mas o principal, Pai, é que cada um dos Seus filhos sejam salvos. Cada um dos Seus filhos busque a vida eterna. Cada um dos Seus filhos, Pai, não se conforme somente em servir da forma como quer servir, mas da forma como o Senhor quer que nós sirvamos. Que nós possamos salvar muitas vidas que estão indo, Pai, para o inferno, que precisam ir para o céu, Pai. Nós temos a responsabilidade da multiplicação. Portanto, fala comigo, Senhor Deus, me dá instrução, me dá sabedoria, me conduz, Senhor Deus, nesta missão, Senhor Deus, não somente a mim, mas todos aqueles que estão aqui comigo, Senhor Deus, e os demais que não estão aqui, para que a gente possa fazer uma igreja viva, Pai, e multiplicadora, uma igreja, Senhor Deus, que venha dar frutos com qualidade, Senhor Deus, frutos que vão gerar outros frutos, ó Pai, e que a Tua glória se manifeste nas nossas vidas de forma poderosa, Pai.
Pai, tu sabes, ó Pai, tu chamaste cada um dos teus filhos que aqui estão. E tem, Senhor Deus, essa preocupação, Senhor. Todos eles aqui são teus filhos, já tem uma caminhada no teu evangelho. E tem, Senhor Deus, procurado melhorar cada vez mais. Eu vejo isso, Pai. Eles estão lutando contra eles mesmos, contra as situações deste mundo que são tenebrosas, ó Pai. Contra as situações que às vezes contra a gente pega a gente despercebidos, ó Pai. Mas que o Senhor venha, Pai, a fazer diferença na vida de cada um deles, ó Pai. Cada um tem a sua luta, Pai. E a luta não é fácil, Pai. Ó Deus, por favor, Senhor Deus, eu ministro sobre eles, ó Pai, essa corrente do rio de água viva, Pai, para que possa fluir na mente deles, ó Pai, que possa tirar toda a dúvida, ó Pai, e toda a preocupação excessiva que traz medo para a gente, ó Pai. Muitas vezes o medo tenta nos paralisar, Senhor Deus, tenta, Senhor Deus, fazer com que a gente não vá à frente, Pai, mas o Senhor é o Deus que rompeu barreiras no passado e continua rompendo hoje, Pai, tanto na saúde, Pai, quanto na vida financeira, quanto dentro da família, Senhor. Tu sabe das lutas que cada um tem, Pai, mas nós precisamos continuar juntos, unidos, ó Pai, com o mesmo propósito de estar debaixo da Tua graça, do Teu poder, da ação do Teu Espírito Santo, Pai. É por isso que eu profetizo na vida de cada um deles, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, eu louvo a Deus pela vida deles, ó Pai, oro por eles, clamo por eles, ó Pai. Tu sabe, cada um tem a sua casa, cada um tem a sua família, cada um tem uma situação, Pai, que precisa ser resolvida, Pai, para poder, Pai, caminhar melhor, Senhor Deus, fazer com que nada possa impedir o agir do Senhor na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, Pai, no nosso ministério, Pai, nos nossos estudos com o Senhor. Pai, Tu sabes como muitas vezes a gente fica atribulado e baixando a cabeça, Pai, mas o Senhor levanta, Pai, porque o Senhor não quer ver a gente abatido, Pai, não quer ver a gente triste, o Senhor quer ver a gente alegre, Pai, porque a alegria do Senhor é que faz a força dentro de nós, Pai, é a esperança da vida eterna, é a esperança que um dia vamos estar contigo, Senhor Deus. E eu quebro essas cadeias pelo poder do sangue do nome de Jesus, ó Pai, dessas doenças, dessas operações, dessa cirurgia, desses problemas na justiça, problemas, ó Pai, no governo, problemas de opressão, Pai, problemas de pessoas que trabalham conosco, situações e situações, ó Pai, que eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe, o Senhor também manda anjos ao lado deles, ó Pai, para guardar a vida deles, ó Pai. Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não quero orar como convém, Pai, eu quero orar pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que interceda na vida minha e na deles, Pai, para que eles possam bater na porta na hora certa, no momento certo, Pai, para fazer, ó Pai, não só a mim, mas também quem ouvir essa palavra pela internet, Senhor Deus, porque vai a pena confiar no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, eles permanecem, Senhor Deus, e prevalecem, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, fala conosco, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, manifesta o Teu poder nas nossas vidas e manifesta o poder na Tua igreja, Pai, nos membros, em cada membro, em cada um, Pai, onde quer que eles estejam, Senhor Deus, envia anjos, ó Pai, na casa, nos locais, ó Pai, nos trabalhos, aonde, Pai, aonde for necessário, Pai, dá livramentos também, Pai, porque nós precisamos dos livramentos, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? E uma salva de palmas para o Rei dos Reis, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, querido? Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as ofertas. Jerusalém, estamos
Pai querido, Mais uma vez, Senhor, aqui na tua casa, Senhor, estamos diante, Senhor, e colocamos em tuas mãos, Senhor, todos os pedidos de aqui foram depositados, até mesmo, Senhor, aqueles, Senhor, que não puderam colocar aqui os pedidos, mas o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor conhece a nossa mente, o Senhor sabe o que nós necessitamos, o que nós precisamos, Senhor. Então, Senhor Jesus, eu venho lhe pedir, Senhor, guarda, Senhor, estes pedidos, Senhor, na concha das tuas mãos, Senhor. Confiamos em ti, Senhor, confiamos no teu poderio, confiamos, Senhor, nos milagres que tu fez, tu faz e que os ainda fará, Senhor. Toma, Senhor, cada pedido em tuas mãos, Senhor, e nos dê a vitória, Senhor, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, continuando em Tua presença, Pai, queremos colocar a vida dos dizimistas e ofertantes aqui da Tua casa, Pai, em Tuas mãos, Pai. Guarda-nos debaixo de Tuas asas, Senhor. Ore por aqueles que estão com dificuldade, Pai, em dizimar e ofertar, que o Senhor entre com a Sua providência, Pai. Cuida do Teu povo, Pai, que o Senhor nos ensine, Pai, a administrar nossas finanças, Pai, que o Senhor seja o nosso planejador, Pai, das nossas finanças, Pai. Obrigado pelos nossos sustentos, Senhor, que o Senhor não deixou faltar nada até o momento, Senhor. É o que te pedimos, Pai. Enche nossos celeiros, Pai. Transborda, Pai, com a tua provisão, Senhor. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Os avisos que eu tenho carnaval, que nós estamos uma lista ali. Nós vamos fazer na casa da Luciana no dia 14, se não me engano, e no dia 17 na minha casa, entendeu? E a gente vai fazer mas acho que todos que estão aqui já estão sabendo, amém? Mais algum aviso? Não, né? Amém. Vamos ficar de pé, vamos estar encerrando esse período que nós estamos preparando a escola dominical para fazer uma escola dominical. Eu peço que vocês orem. Fiquem de pé, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos aqui na sua casa te louvando e bendizendo o teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue de Cristo, ó Pai, e leva-nos para os nossos lares, para amanhã, hoje à noite, às 18h30, temos um culto de louvor e adoração aqui na tua casa, Pai. Com certeza, Pai, convidaremos pessoas e as pessoas estarão aqui, vocês que não vieram de manhã, mas estejam na parte da noite para louvarmos a Deus em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardado e protegido por Ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz. E que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palmas para o Rei dos Reis.